boa tarde. Que alegria estar junto novamente aqui com vocês, pelas redes sociais do Centro Espírita Amor e Caridade e pelo grupo Aulas da Vida. Hoje temos como tema desse nosso encontro as enfermidades. Então vamos falar um pouquinho sobre as enfermidades que atacam o nosso organismo físico, que atacam a nossa matéria, né? Mas que ao analisarmos a doutrina espírita com o conhecimento que ela nos traz, com as informações que ela nos traz, entendemos que a maioria desses males, dessas enfermidades, dessas aflições que nos chegam, deriva de um espírito que está ainda em desacordo com a lei de Deus, um espírito que ainda se mantém no engano de muitas atitudes e em desequilíbrio. Vamos começar, então, falando sobre o livro 3º do Livro dos Espíritos. Nesta parte, neste livro 3º do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos trazem as leis morais, que são 11 leis. Então, nós temos, pelas informações, nós temos a lei divina ou lei natural, nós temos a lei do trabalho, a lei da reprodução, nós temos a lei da destruição, a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei da liberdade, a lei da igualdade, da justiça, do amor e caridade. E temos a lei, que é a que nós vamos comentar hoje, que nós vamos analisar hoje, que é a lei da conservação. Então, no mesmo livro dos Espíritos, na questão 702, Kardec pergunta aos Espíritos da codificação se o instinto de conservação, ele é uma lei natural. Lembra, nós temos aí no início de tudo que é a lei natural ou divina e todas as outras leis morais. Então, Kardec pergunta se esse instinto natural que nós temos de conservação, né, da vida, se ele faz parte dessa lei natural. E os espíritos respondem sim, sem dúvida, então faz. Ele, a lei de conservação, esse instinto de conservação, aliás, ele é dado a todos os seres vivos, independente do seu grau de inteligência. Então, todos os seres vivos recebem esse instinto de conservação, independente do seu grau de inteligência. Em uns, esse instinto é puramente maquinal, né? Em outros, ele é racional. Ou seja, em uns, ele é puramente instinto mesmo, né? Intuitivo. Em outros, ele vem com a razão, é trabalhado na razão. Aí nós temos que compreender o que os espíritos querem dizer com isso. Então, todos os seres vivos têm em si esse instinto de conservação. Né? Lembra? A lei de Deus, que é a lei divina, a lei natural, está em nossa consciência. Então, nós temos. Mas em uns, esse instinto opera maquinalmente, né? Em uns, esse instinto opera de forma racional, através da razão. Então, nós temos que analisar essa informação dos espíritos. Nós temos os seres orgânicos e inorgânicos. Então, os seres inorgânicos são aqueles que não possuem esse princípio vital, a vitalidade, eles não são animados pela vitalidade, tá? Eles não têm um movimento próprio, não existe, eles são formados pela aglutinação, né, dos elementos. Então, por exemplo, há uma agregação dessa matéria, minerais, água, ar, e eles são seres inanimados, são orgânicos, são inorgânicos e não têm o princípio vital, não possuem movimento próprio. Então, nós podemos pensar numa pedra. Ela tem ali a aglutinação da matéria, ela está formada,
mas ela não tem movimento algum, não próprio, né? Movimento próprio ela não tem nenhuma atividade que ela mesma realiza. Tá? Agora, esses são seres inorgânicos. Nós temos, então, também os seres orgânicos. Os seres orgânicos, eles já são animados pelo princípio vital. Eles têm vitalidade. Então, eles possuem atividades, eles realizam atividades. Eles nascem, eles crescem, né, se desenvolvem, eles reproduzem-se, né, através de si mesmos, tá? E eles morrem. Então, somos nós, somos animais, somos nós que também nos enquadramos, né, nesse gênero de animais, nós somos da espécie Homo sapiens sapiens, né? E as plantas. As plantas, elas estão ali quietinhas, né? Mas elas são animadas pelo princípio vital. São seres orgânicos animadas pelo princípio vital. Por quê? Porque elas se desenvolvem através da semente, né? Elas crescem, elas se desenvolvem, elas produzem, que é a reprodução, né, da planta, elas se alimentam, né? Elas se reproduzem, elas produzem os seus frutos, as suas flores. Então, a natureza em si, os animais e nós, os homens, né? Os homens, os Homo sapiens sapiens. Então, fazendo essa divisão de seres orgânicos e inorgânicos, nós podemos classificar, então, aqueles em que a lei de conservação dos seres inorgânicos, não, os seres orgânicos, nós podemos classificar dentro dos seres orgânicos, aqueles que possuem atividades, que nascem, que crescem, que se reproduzem, né, onde nos classificamos. Podemos, então, classificar também esses seres orgânicos em seres racionais e irracionais. Então, o instinto de conservação na planta, por exemplo, na planta, na maioria dos animais, ditos os seres irracionais, porque eles não têm a condição, a consciência, a condição do pensamento. Mas existe esse instinto de conservação. A planta não procura o sol porque ela necessita. Ela não está pensando, eu preciso do sol para me alimentar, mas ela sabe por instinto, maquinalmente, que pelo instinto de conservação, de sobrevivência dela, ela precisa do sol para produzir os raios solares para que ela possa produzir a fotossíntese, que é o seu alimento. Então, ela vai procurar esse ambiente, tanto que se ela não encontra, ela morre. Ela vai procurar esse ambiente, essa luminosidade dos raios solares, porque ela necessita. Então, é um instinto de conservação da planta. Um animal que vai à caça, ele vai à caça justamente no momento em que ele sente a fome. Então, ele tem esse instinto de conservação, ele sabe que ele sente a fome, ele sente a necessidade do alimento, ele precisa daquele momento do alimento, ele vai atrás da caça. Diferente do homem, né, do Homo sapiens sapiens, que já produz o cérebro desenvolvido, que já tem a consciência da sua individualidade, já tem a condição de tomar as suas decisões, já entende o certo e o errado, o caminho que deve e que não deve seguir, né? Então já tem o livre-arbítrio. Neste caso, então, para nós, né, que somos esses seres racionais, o instinto de conservação ele não está apenas no intuitivo. Nós já racionalizamos, nós já raciocinamos em relação a esse instinto de conservação. Né? Nós já temos a capacidade desse discernimento. Então, eu entrei neste tópico só para que a gente possa diferenciar seres orgânicos dos inorgânicos e, dentro dos orgânicos, aqueles que trabalham com apenas o instinto e aqueles que somos nós que trabalhamos também com o raciocínio, né, com a razão. Então, esse instinto de conservação, responderam os espíritos a Kardec, todos nós temos. Todos nós temos. Então, cada um trabalha como
é possível, né, o seu trabalho. No livro, continuando o livro dos Espíritos, na questão 718, então Kardec continua e pergunta se essa lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo. Então nós temos essa lei de conservação, que está em nossa consciência, né? Também faz parte dessa lei natural divina, a lei de Deus. Nós somos dotados desse instinto de conservação, como os Espíritos já responderam. Então, Kardec pergunta se, então, essa lei de conservação a que estamos submetidos, ela nos obriga a prover as necessidades do corpo? E os Espíritos respondem que sim. Pois, sem a força e a saúde do trabalho, é impossível, ou melhor, sim, sem a força e a saúde, desculpa, sem a força e a saúde, né, o trabalho é impossível. O que eles querem dizer com isso? Vejam bem, nós estamos nesta nossa encarnação. Cada encarnação nossa tem um objetivo. Sempre o objetivo é do trabalho. É do trabalho do espírito, mas para que o espírito possa atingir o seu objetivo, para que ele possa trabalhar, externar, né, seus desejos, suas condutas, suas atitudes, ele precisa do corpo físico. Por isso nós temos essa matéria que nos envolve e forma o nosso corpo físico. Então, sem a saúde do corpo físico, como que vamos trabalhar as nossas necessidades? O espírito, ele nunca está ocioso, ele nunca está inoperante. Então podemos pensar, mas e aqueles irmãos nossos que reencarnam numa situação que não conseguem demonstrar o seu livre-arbítrio, né, não conseguem tomar nenhuma atitude, estão inertes, né, no campo físico, né, nossos irmãos assim nessa dificuldade. Então, que trabalho eles estão realizando? Por que a necessidade deste corpo assim? De todas essas limitações? Não é? O corpo em si não está atuando para o espírito na nossa visão da matéria, mas o espírito não está inoperante. Aquela sensação, aquela dificuldade para o espírito, ela é imprescindível para o trabalho espiritual. Aí vem muitas outras considerações, que não é o caso de abordarmos aqui agora, não é o nosso tema específico. E também, muitas vezes, o trabalho não é apenas do próprio espírito, mas é a necessidade daqueles que estão à sua volta, aqueles da família, que cuidam, que estão ali também sofrendo por essa limitação, por essa dificuldade toda. Mas esse é um tema para um outro encontro. Hoje nós estamos falando sobre as enfermidades e por isso temos que trazer à tona a lei de conservação. Então os espíritos respondem a Kardec que sem a saúde do corpo físico, sem a condição do trabalho, nós não podemos, sem a condição dessas atuações, das atividades, do pensamento, né, de tomar as nossas decisões, o nosso trabalho fica prejudicado. Então, nós precisamos desse instinto de conservação para o quê? Para cuidarmos do nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele precisa de toda a atenção. Mas aí nós temos que focar que tipo de atenção temos que dar ao nosso corpo físico. Então, seguindo na lição dos Espíritos, eles dizem que toda ocupação é útil. Toda ocupação ela deve ser útil, e toda ocupação que é útil, ela é um trabalho do espírito. Devemos, então, o nosso bem-estar ao nosso trabalho. Então, nós temos que pensar assim, nós precisamos do nosso corpo físico, porque precisamos dessa possibilidade de atuação. Nós precisamos.
Nós temos um instinto de conservação que percebemos, né, pela nossa razão, pela nossa consciência, que precisamos cuidar desse ambiente físico. Então, nós temos que ter um bem-estar. Aí, Kardec continua, Kardec vai bem a fundo, né, porque é a dúvida que ele tinha e é a dúvida que nós temos, né? Então, ele é bem providencial em todas essas questões, ele vai traçando, trilhando caminhos para o nosso melhor atendimento, né, para a nossa melhor compreensão. Então, na questão seguinte, ele pergunta: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? Ora, se temos o nosso instinto de conservação em nós, se o nosso corpo físico é essencial que cuidemos dele, porque ele é instrumento do trabalho do espírito. Então, é repreensível procurarmos o nosso bem-estar? Os espíritos respondem que o bem-estar é um desejo natural. Todos nós queremos estar bem, né? Todos nós queremos o bem-estar. Deus não proíbe, senão o abuso, continuam os espíritos. Porque o abuso, este sim, é contrário à conservação. Deus, não considera crime a procura do bem-estar. Se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, né? E se não deve enfraquecer nem nossas forças morais, nem nossas forças físicas. Então, vamos analisar a resposta dos espíritos. Sim, Deus nos fornece essa lei de conservação, nos fornece esse instinto de conservação, porque nós temos que ter o nosso bem-estar. E isso não é repreensível aos olhos de Deus, pelo contrário, é importante. Né? Nosso bem-estar significa termos saúde, né, para seguirmos o nosso trabalho do espírito. Mas se a procura por esse bem-estar vai além, muito além da necessidade, então extrapola essa lei de conservação, ela fere essa lei de conservação. Por exemplo, nós vemos, né, todos nós conhecemos, muitas pessoas, muitos irmãos nossos, que na busca de uma vaidade excessiva, física, da aparência, né, se submetem a tantas cirurgias desnecessárias, se submetem a tantas intervenções apenas para o ego, para a vaidade exacerbada. Isso não é lei de conservação. Isso está ferindo a lei de conservação. E isso vai trazer consequências físicas danosas, e é o que a gente vê muito, né, que acontece, inclusive até chegando ao desencarne muitas vezes, estão abreviando, né, essa vida do espírito que poderia trabalhar e muito mais por escolha. Também significa que isso é uma falha moral, porque é uma vaidade exacerbada, né? A pessoa volta-se muito mais ou totalmente à aparência, ao físico, do que ao seu interior, né? As suas conquistas da individualidade. Então, também é uma falha moral. Isso é um exemplo, né, que a gente está dando para clarear melhor a ideia. E também, se para termos o nosso bem-estar, para estarmos felizes, tranquilos, né, então estamos sentindo o bem-estar, nós buscamos esse nosso bem-estar em detrimento também do bem-estar dos outros, dificultando a vida e o bem-estar e a paz dos outros, também não é lei de conservação. Olha como que nós temos que compreender esse nosso trabalho. Nós temos um limite, sempre um limite que não pode ultrapassar o limite do outro. Isso é o respeito, é a lei de igualdade.
E nós temos em nós a condição de buscarmos esse bem-estar, essa saúde, né? Até essa boa aparência, que é importante, é sinônimo de bem-estar, mas sem a busca exacerbada, sem o desespero, sem o desequilíbrio. Pelo contrário. Então, se analisarmos esse bem-estar para nós, né, tem um duplo fim para nós espíritos encarnados, para nós os seres humanos, né? Esse instinto de conservação, a busca desse bem-estar, ele tem dois objetivos para nós. A conservação do nosso corpo, né, físico, e o desenvolvimento do nosso pensamento. Porque quem pensa? Somos nós, é o espírito. Então, nós pensamos aquilo que nós sentimos, nós pensamos aquilo que são os nossos desejos, aquilo que está em nós, o que é nossa individualidade. Então, se transformarmos tudo isso dentro desse entendimento das leis morais, esse é o sinal, o fluxo correto do nosso trabalho. Então, nós temos sim que procurar o nosso bem-estar, nós temos sim que cuidar da nossa aparência, cuidar da nossa saúde, né? Tudo com cautela, sem ferir as outras pessoas e sem ultrapassar, né, a essência dessa lei de conservação. Então, quando dissemos assim, temos que cuidar da nossa aparência física, claro, temos que nos manter higienizados, isso é bem-estar, isso é saúde do físico, saúde orgânica. Temos que nos apresentar adequadamente, né, com uma higiene, com as nossas roupas limpas. Isso não é ferir a lei de conservação, não é o exagero, pelo contrário, isso é o nosso trabalho. E quando buscamos essa higiene da aparência, né, também estamos buscando esse bem-estar do espírito. Então, tudo é uma consequência, é um trabalho, mas tudo tem que estar dentro do equilíbrio, tudo dentro da nossa necessidade, tudo dentro de não ferir o limite do outro e não ultrapassar, né, as necessidades do outro. Mas isso é um trabalho íntimo, é um trabalho de cada um de nós, essa consciência e esse entendimento. E quando buscamos esse bem-estar, buscamos essa aparência adequada que nos satisfaz, tá? Isso a gente tem que deixar bem claro, não é o que a sociedade espera, né? É o que nos satisfaz, aquilo que nos agrada, aquilo que nos traz o nosso bem-estar. Então, nós estamos buscando o que com isso? E conseguindo saúde. Aí também entra tudo que a gente sabe, né, em relação à saúde, assim, que a gente sempre ouve falar, que os médicos nos prescrevem, né, que é a alimentação adequada, a prática de exercícios físicos, né, com a higiene, tudo isso é relacionado à busca do nosso bem-estar e da nossa saúde. Tomar os medicamentos descritos adequadamente, fazer os tratamentos corretos, né? Enfim, esse é o nosso trabalho físico que nós temos que cuidar desse nosso instrumento. O nosso corpo físico é o nosso instrumento de trabalho do espírito. Então, nós vamos realizar os trabalhos materiais, mas vamos também realizar o trabalho dentro desses trabalhos materiais e de todo o contexto da nossa vida, né? Tudo que nos rodeia, todas as pessoas, todos os nossos relacionamentos, todos os tipos de trabalhos que possamos realizar, nós vamos conseguindo, através desse trabalho íntimo, a nossa transformação moral, a nossa evolução espiritual. Por isso que o trabalho ele é relacionado ao físico e à moral e ao pensamento. Tudo está em conjunto, não tem como caminharmos de uma maneira separada. Nós precisamos caminhar dentro dessa linha de raciocínio. Então, nós precisamos do trabalho, mas precisamos do bem-estar para conseguirmos trabalhar
e precisamos praticar a lei de conservação em nós, pôr em prática esse instinto de conservação que recebemos para atingirmos o bem-estar, para trabalharmos e conquistarmos os nossos degraus, né, na evolução do espírito e o objetivo de estarmos aqui nesta encarnação e em todas as outras que virão. Então, é essa linha de sequência. Então, nós falamos da lei de conservação, porque não tem como falar das enfermidades, né, propriamente ditas, sem falarmos desse instinto de conservação. Claro que nós não temos condições, e também não é objetivo aqui, falarmos especificamente de muitas enfermidades, não, porque não é nem de nosso conhecimento. Mas nós estamos falando aqui das enfermidades em geral, daquilo que nos ataca, que nos trazem aflições, quer seja uma simples gripe, uma pneumonia, uma enfermidade que ataca o imunológico, uma deficiência, ou algo mais sério, enfim, todas as enfermidades que atacam o nosso corpo físico. Claro que dentro da nossa vivência, dentro da nossa experiência, que estamos hoje, né, aqui atuando na vida material como espíritos encarnados, nós concorremos muitas vezes, e a maioria das vezes, nós concorremos para que as enfermidades cheguem até nós. Não trabalhando essa lei de conservação. Não dando razão, pensando em relação a esse instinto de conservação. Não nos alimentamos bem, muitas vezes até sabemos aquilo que nos faz mal de alimento e continuamos a consumir. É claro que teremos as enfermidades. Então, não nos alimentamos bem, não realizamos o nosso tratamento correto, não fazemos os nossos check-ups, os nossos exames de rotina, não cuidamos de nós, não nos higienizamos, não tratamos, enfim, do nosso corpo físico como deve ser tratado. Né? Não só aqui da aparência, como dos órgãos. Né? Então, é claro, é óbvio que em algum momento as enfermidades chegarão até nós, porque não trabalhamos esse instinto de conservação. E não trabalhando esse instinto de conservação, não vamos atingir o bem-estar. E não trabalhando o bem-estar, o nosso trabalho do espírito será prejudicado. Então, essa nossa encarnação será prejudicada, porque o nosso instrumento não está funcionando adequadamente, por culpa nossa. Né? Na maioria das vezes, por culpa nossa. Mas também já trazemos, né, muitas vezes, doenças, enfermidades que ao longo da nossa vida se manifestam, ou que já se manifestam bem no nascimento, né, ou que se manifestam ao longo das nossas vidas, porque já estão aqui em nós, né, nosso corpo, nosso organismo, o trabalho das nossas células, já estão ali como que programados para aquilo. Por quê? Porque também é de nossa necessidade. Não podemos esquecer das nossas vidas anteriores, já descuidamos ali desse instinto de conservação e de tantos outros, né? Então, já trazemos o reflexo. Mas independente disso, agora que estamos aqui, agora é a hora, o momento é esse. O que passou, já passou, não podemos voltar atrás. Mas estamos aqui hoje, e hoje é o objetivo móvel do nosso trabalho. Então, se compreendermos que essas enfermidades que nos chegam, muitas vezes nem sabemos o porquê, porque não concorremos hoje, na nossa vida de hoje, para que ela se instale. Mas não podemos pensar apenas assim. Temos que pensar nessa consequência das vidas anteriores. Então, se está conosco, se chega até nós, é porque precisamos trabalhar. E como trabalhamos o espírito dentro das enfermidades? Primeiro, nós temos que pensar se é algo que nós estamos prejudicando neste momento o nosso corpo, que possamos refletir sobre isso, então parar. Parar com aqueles alimentos, parar com aquelas atitudes, né? Realizar o tratamento correto, buscar o auxílio da medicina. Sim, então é um trabalho que nós temos de conscientização. E
enfim, todas as doenças e enfermidades, quer sejam aquelas que já vêm conosco, quer sejam as que nós conquistamos, né, ao longo dessa nossa atual reencarnação, não importa. Todas elas nos demonstram e nos mostram uma fragilidade moral do espírito, um desequilíbrio. Sempre essa. Nós temos um espírito ainda desequilibrado, ainda buscando caminhos contrários à lei de Deus, ainda com muitos equívocos e muitos enganos. Então, isso nos traz consequências. Essa é a lei. Então, que se sabemos disso, se compreendemos, se aceitamos, nós temos que refletir sobre tudo isso. Então, quando chega até nós uma enfermidade, qualquer que seja ela, que possamos trabalhá-la com aceitação em primeiro momento, já é um trabalho do espírito muito importante. Aceitação, sem a revolta, sem culparmos a vida, as pessoas, Deus ou qualquer outra coisa, né? Não podemos fazer assim. Nós temos que compreender, aceitar aquilo que chega até nós, compreender a melhor maneira de trabalhar com aquilo, né? de seguir com essa enfermidade, ou de buscar a cura, ou então de seguir mesmo, que muitas ficam conosco até o final da vida, né? dessa vida, mas que possamos trabalhar. O importante é a aceitação, é a compreensão, é não nos revoltarmos. Muitas pessoas adoecem e, enquanto estão doentes, elas ficam tão revoltadas com as pessoas que estão à sua volta, até com as pessoas que cuidam delas. Isso não é um trabalho bom do espírito. Nós temos que compreender que tudo que chega até nós não é por acaso. Não é por acaso. É sempre oportunidade de trabalho. É difícil compreendermos então, uma enfermidade é oportunidade de trabalho. Então, nós podemos dar um exemplo. É um exemplo, não, que pode acontecer muitas vezes na vida, com muitas pessoas. Então, vamos supor, uma pessoa, hoje ela tem uma deficiência, uma problemática no seu estômago, né, que seja gastrite ou qualquer outra coisa, que limita alguns alimentos, né, algumas bebidas até, então dificulta. Então a pessoa tem que se abster de alguns alimentos, de algumas bebidas. Pode ser que esse espírito tenha trazido essa consequência, essa vamos supor, essa ferida, entre aspas, né, no seu perispírito, essa lesão, melhor dizendo, no seu perispírito, naquele órgão, porque lá atrás ele já abusou de uma bebida, abusou de alimentos e isso feriu. Esse é só um exemplo. Então hoje, ele feriu o perispírito dele e hoje ele vem com essa consequência. Ele vai passar a vida toda tendo que cuidar do que come, cuidar do que ingere. Por quê? É o trabalho do espírito. E veja bem, se analisarmos esse ponto, é uma bênção para esse espírito, porque vai dificultar muito que ele caia no mesmo erro. Porque ele sente, né, a dificuldade, o desconforto, a problemática que o organismo dele apresenta. Então isso vai tolher, isso vai cuidar para que o espírito não incorra no mesmo erro. Enquanto isso ele vai trabalhando a sua moralidade, o seu conhecimento, o seu crescimento espiritual. Não só um exemplo, mas só para analisarmos como tudo que chega até nós é importante. E a gente precisa ter essa consciência dessa importância e do porquê está chegando até nós. Mesmo não sabendo todas as causas, e nós sabemos mesmo, né, nós temos o esquecimento do passado, mas se termos essa fé, esse entendimento, a gente vai seguir trabalhando bem o espírito dentro dessas enfermidades. E de que tudo que chega até nós é oportunidade de trabalho. Então, sem revolta, com aceitação, né, sem consequências. E esse é o caminho do nosso trabalho aqui. Tá? Então, nós podemos, sim, através do nosso cuidado, da busca desse bem-estar
equilibrado dentro da lei de conservação, pouparmos o nosso organismo de muitas enfermidades. Mas temos aquelas que já estão conosco e vão em algum momento se desenvolver e tem um motivo para isso. Então, possamos compreender isso também. Tá? Nós somos enfermos, então, do corpo porque trazemos a nossa alma doente. Isso é uma lógica, um reflexo. Trazemos a nossa alma doente. E, às vezes, são nossas atitudes, claro, o nosso comportamento, mas quem direciona as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, é a nossa mente. É a mente do espírito, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês agora, do livro Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Chico, pelo Espírito Emmanuel. E o Espírito Emmanuel, ele nos diz assim, exatamente um capítulo chamado Saúde. Capítulo chamado Saúde. Capítulo 15. E o livro é Pensamento e Vida. Então, eu vou ler alguns trechinhos que eu selecionei aqui, que vai nos auxiliar nesse entendimento. Então, Emmanuel diz que a saúde é assim como a posição de uma residência, que denuncia as condições do morador. Então, veja bem, a saúde é como as condições da residência que denuncia a condição do morador. Então, se nós entramos numa residência e que ela está muito suja, desorganizada, às vezes até difícil de permanecermos, a gente já pensa, nossa, mas quem mora aqui é desorganizado, né? Não é muito preocupado com limpeza. Enfim, a gente já imagina, porque é um reflexo. Né? Então, ele diz que a nossa saúde também é como essa casa. Se a nossa saúde está boa, se aquilo que nós projetamos para o outro, né, que é o que ele vai perceber em nós, denuncia aquilo que está em nós, que é o morador, que é o nosso espírito. Então, um espírito em desequilíbrio, o orgânico também estará em desequilíbrio, de várias formas. A falta cometida, né, opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento. Então, veja bem, a falta que nós cometemos e quando percebemos, nos arrependemos, isso nos maltrata. É importante o arrependimento, é necessário, mas ele nos maltrata, porque percebemos o nosso erro. Então, não é só isso que vai gerar. A falta cometida também gera as ondas de pesar e acusação da vítima e de quanto se lhe associam o sentimento. Então, nós vamos ter o nosso arrependimento, a nossa falta, que gera o nosso arrependimento, que gera essa dor em nós, né? Mas também nós temos a influência do pensamento da vítima, do pensamento daqueles que estão se solidarizando com a vítima, que são solidários a ela, e pensando mal de nós, né? Porque cometemos isso, falamos aquilo, enfim, somos assim ou de outro jeito. Então, veja bem, nós cometemos as faltas e nós alcançamos com as nossas atitudes, né, o que externamos às outras pessoas, e isso retorna para nós também. E isso tudo vai instaurar desarmonias de vastas proporções nos centros da nossa alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Ou seja, também nós temos aquilo que é tudo nosso, mas nós temos tudo que chega até nós. Tudo que chega até nós. E nós vamos sentir tudo isso, isso vai refletir uma desarmonia aqui nos nossos campos energéticos, os nossos centros de força, uma desarmonia do espírito, e vai atingir os nossos órgãos, os nossos corpos, o nosso corpo físico, os nossos órgãos. A cólera, o desespero, a crueldade, aqui ele dá alguns exemplos de sentimentos nossos, né? Tudo isso, todos esses sentimentos que são contrários, né, à lei de Deus, eles causam no trabalho das nossas células
um desequilíbrio. Então, as nossas células precisam da nossa mente cooperando, da nossa paz, do nosso equilíbrio, para que o trabalho delas seja equilibrado. Já paramos para pensar nisso? Emmanuel diz, também aqui em outro capítulo, no primeiro capítulo, neste livro Pensamento e Vida, que a nossa mente é o espelho da alma, e é o espelho da nossa vida. Então, a nossa mente pode nos causar a doença ao espírito, causando desequilíbrio no nosso organismo físico. Seguindo, ele diz que todos os sintomas mentais influenciam as células em estado de mitose. Então, nós sabemos que as células, né, têm seus dois trabalhos, que é mitose e meiose, aqui ele cita a mitose. Não vamos entrar, né, no porquê, porque também não é de nosso conhecimento, né? Mas o importante é sabermos que todos os nossos sintomas mentais, eles influenciam diretamente no trabalho das nossas células, que obviamente vão influenciar o trabalho dos nossos órgãos e assim por diante. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Percebemos que quando nos sentimos ansiosos, nervosos, quando ficamos muito desequilibrados por algum acontecimento, com alguma pessoa, uma raiva, sentimos uma raiva naquele momento de alguém, estamos discutindo, brigando. Cada um vai sentir de uma maneira, mas muitas vezes, naquele momento, nós já temos uma dor de cabeça que se instaura, nós já temos uma dor de estômago. Por quê? São as vibrações, são as influências que a nossa mente, o nosso psiquismo, os nossos sentimentos deletérios já estão enviando, já estão ali reverberando nas nossas células, na nossa corrente sanguínea. Então, isso acontece direto e assim, é muito rápido, né? Passamos um nervoso, uma irritação, pronto, dor de cabeça, dor de estômago. E assim, alguns outro tipo de sintomas, né? Mas na maioria das vezes. E isso acarreta um desequilíbrio psíquico do nosso sentimento, da nossa mente espiritual. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos. Então, veja bem, nós emitimos um sentimento, uma vibração a todos que estão à nossa volta. Nós recebemos todos esse sentimento e vibração que emitimos. Ele volta-se para nós. Então, se desejamos a felicidade, a paz e o equilíbrio, nós temos que emitir, que externar de nós para os outros também a paz, esse desejo de paz, de alegria, de respeito, né? de harmonia, de amor, porque o que soltamos para a vida retorna para nós. É como o bumerangue, né? Ela vai, mas ela volta. Então, tudo isso gera em nós esses desequilíbrios e tudo isso, como nós dissemos, que, como Emmanuel diz, né, que também nós nos desequilibramos por erros nossos, por nossas falhas, e também daí vem o remorso, mas também pelo que os outros estão sentindo e pensando de nós, essa influência que nós recebemos. Isso vai gerar um desequilíbrio tão grande e vai abrir as portas da nossa vigilância de uma tal forma que seremos, então, presas fáceis para os obsessores, para a obsessão comum mesmo, ou até as outras mais intensas, porque não vigiamos, porque não nos guardamos desses sentimentos deletérios. Então, vamos adoecer. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto, correto, pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes. Ou seja, Jesus sempre deixou muito claro, a doutrina espírita deixa muito claro, Emmanuel aqui no livro Pensamento e Vida deixa muito claro.
A responsabilidade de nossa saúde, do nosso equilíbrio, é apenas nossa. Nós temos a condição de trabalharmos essa lei de conservação. Nós temos a condição de nos equilibrarmos, de nos mantermos assim na maioria das vezes, de nos protegermos contra as doenças, de nos protegermos contra as obsessões, as influências. Como? Através do trabalho do Espírito. Através dessa consciência de que tudo é tão amplo que nós não podemos nos situar apenas no nosso mundinho, né? Nisso aqui que vemos. Nós somos seres amplos e complexos. Então nós temos que trabalhar esse entendimento nosso para cuidar da nossa saúde, do nosso equilíbrio, né? E não é físico, ela começa aqui, na mente, é a mente do espírito. Tudo, mente e emoção, tudo isso vai transparecer no nosso corpo físico e para os outros que estão à nossa volta. Vai transparecer através de vibração, né? O sentimento do espírito, tudo isso vai transparecer. Aí, nós temos Jesus. Jesus, nosso mestre maior, quando subiu ao Monte das Oliveiras, e ali ele fez o sermão do monte, com as bem-aventuranças. A segunda bem-aventurança que ele nos trouxe foi: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O que Jesus quer dizer com isso? Bem-aventurados os que choram, mas todos nós choramos, todos nós sofremos, não é? Se estamos aqui, nós sofremos em algum momento ou outro. Nós temos perdas, dores, doenças, que são as enfermidades de que estamos falando. Nós temos desajustes, nós temos tristezas, né? Nós temos desequilíbrios, nós temos traições, revoltas. Nós somos ainda esses espíritos em construção, então todos nós choramos. Todos nós, então, seremos consolados? Claro, todos nós seremos consolados. Mas precisa algo também além. Precisa do trabalho do Espírito. Então, Jesus quer dizer para nós que aqueles que choram, que se lamentam, e nós choramos, mas principalmente aqueles que se conscientizam de sua responsabilidade como Espírito. Aqueles que se conscientizam da necessidade da aceitação, da compreensão da lei de Deus, de seguir no caminho que Deus traçou para nós, dentro da nossa consciência, que é onde está a lei de Deus. Então nós, os espíritos que buscamos essa compreensão, buscamos trabalhar, né, nesse intuito, nós seremos consolados. Porque aqueles que permanecem na revolta, eles serão consolados. Mas quando? Quando abrirem a sua consciência para esse entendimento. Aquele que já não tem a revolta, ele já está sendo consolado, mesmo sofrendo, mesmo com enfermidade, mesmo com dores, com tristeza. Por quê? Porque já se abriu para esse entendimento. Então Jesus quer dizer isso. Bem-aventurados aqueles que compreendem, que aceitam, que percebem a oportunidade do trabalho, porque eles vão chorar, mas eles serão consolados. Então nós temos que buscar isso para nós, né? E cada um busca para si, através do trabalho do Espírito. Jesus, quando esteve, né, assim, encarnado entre nós, sabemos de muitas curas, né? Mais de 30 que Jesus realizou. E ele realizou para dar um sinal claro mesmo dessa existência de Deus e de que temos que ter a fé, de que temos que seguir esse caminho, temos que seguir com essa fé, com essa certeza de que somos amparados. Então, Jesus mostrou tudo isso através de suas curas. E temos que acreditar também na misericórdia de Deus. Aí nós temos uma em especial, que é a cura da mulher com fluxo de sangue. Então, Jesus estava caminhando com os discípulos e sempre Jesus estava com muitas pessoas à sua volta, ouvindo suas palavras, né? E também nesse momento não foi diferente. Muitas pessoas ali tocando Jesus, tal. Enfim, os discípulos, tentando afastar, né, todas as pessoas que estavam querendo tocar em Jesus. Mas aquela mulher, há 12 anos, ela tinha esse fluxo de sangue. E ela era discriminada por isso, era o entendimento da época, né? E ela, com uma fé tão grande, de que ela não tem nem coragem de chegar
à frente de Jesus. Ela nem se sentia digna disso, em vista desse sofrimento e do que as pessoas faziam com ela, falavam dela. Ela era sempre separada de todo mundo. Mas ela falou, eu vou só tocar Jesus, porque eu sei que Ele vai me curar. Olha a fé desse Espírito. Então ela tocou as vestes de Jesus. Jesus não a viu. Aliás, ninguém percebeu, mas ela foi lá e tocou as vestes de Jesus. E ele parou. Ele falou, quem me tocou? E os discípulos responderam, nossa, Mestre, aqui está lotado de gente, todo mundo está, né, tocando em algum momento no Senhor. Não tem, todo mundo está tocando, né? Quem que é essa pessoa especial? Ele falou, não. Quem me tocou? Porque saiu virtude de mim. Ou seja, o que ele quis dizer? Aquela pessoa, aquele espírito, aquela mulher, ela tinha esse merecimento porque ela tinha aceitação do problema dela. E ela tinha essa fé tão grande que ele sentiu, claro, Jesus, ele sentiu que dele saiu toda essa vibração de cura, todo esse fluido de cura. E ela realmente se curou. Depois ele pediu para entrar, enfim, aí ele conseguiu falar com ela e tal. Não é o caso. Mas, olha qual é a importância da fé e da aceitação. Ela apenas chegou até ele, só tocou, não quis nem se mostrar. Ele, obviamente, percebeu e sentiu. E soube que ali houve uma cura. É a fé da pessoa, mas não é só a fé, ficar ali escondida, só tendo fé. Eu acredito, eu sei. Não, não é só isso. É a fé operante. A fé raciocinada, a fé com trabalho, com atitude. Ela teve a atitude sempre da aceitação e não da revolta, né? E ela teve a atitude de buscar. Com certeza ela deveria ter tido medo da multidão, mas mesmo assim ela foi e tocou as vestes do Cristo. Então isso aí é só para ilustrar, essa cura que eu trouxe para vocês, é só para ilustrar a necessidade da nossa compreensão, do nosso saber, da nossa fé de que somos amparados, mas a necessidade da nossa busca, a necessidade do nosso trabalho, de corrermos atrás daquilo que temos que corrigir em nós, de aceitarmos o que vem, mas trabalharmos sempre para o nosso progresso e para que no futuro, não é um futuro tão longe assim, pode ser um futuro aqui dentro desta nossa encarnação, mas principalmente dentro das nossas próximas vivências, que possamos ter a felicidade mais plena possível, o equilíbrio físico e orgânico mais pleno possível, como um instrumento de nosso trabalho. Mas o trabalho é hoje, é agora. Que possamos compreender, então, por que as coisas chegam até nós e a necessidade maior de entendimento de como trabalhar essas enfermidades em nós, cuidando do corpo físico, claro, mas cuidando principalmente do espírito, da nossa mente, daquilo que emanamos, que é em nós, dentro de nós, que é aquilo que somos, a nossa individualidade. Vamos seguindo assim, com fé operante e com o trabalho do espírito, buscando o nosso equilíbrio orgânico, equilíbrio mental, equilíbrio espiritual. Eu agradeço a atenção de todos. Fiquem na paz de Jesus.